Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Política não se faz com ódio, não é função hepática. E quem não se interessa por política não se interessa pela vida. Essas duas frases foram ditas por Ulisses Guimarães em 1985. Este ano, no dia 6 de outubro, estamos comemorando o centenário de nascimento do Dr. Ulisses, como ele era mais conhecido. E o Câmara Debate de hoje é um dos programas especialmente feitos em homenagem ao político que foi deputado federal por 11 mandatos, presidiu a Câmara por 3 vezes, conduziu a Assembleia Nacional Constituinte e entrou para a história promulgando a Constituição Cidadã. Nossos convidados são os deputados Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, e José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Inicialmente, obrigada pela presença dos senhores aqui na TV Câmara. Deputados, queria agradecer, lembrando que o deputado José Fogaça era senador constituinte pelo PMDB e o deputado Heráclito Fortes, deputado constituinte à época pelo PMDB. Queria iniciar perguntando aos senhores, nesse momento atual em que nós observamos a população um pouco dividida, principalmente nas redes sociais, com muita virulência, um antagonismo muito grande, os senhores acham que esse centenário de nascimento do Dr. Ulisses seria uma boa oportunidade para se resgatar um pouco os ensinamentos ou o que o Dr. Ulisses praticava na política, como essa citação de que política não se faz com ódio, não é função hepática? Deputado Fogaça. Não tem dúvida que esse é o momento em que as palavras, a memória das palavras do Dr. Ulisses se torna realmente importantíssimo, né? Lembrar para essas pessoas que praticaram o absenteísmo, ou seja, ou não foram votar, ou votaram em branco, ou votaram voto nulo, né? Ou aquelas pessoas que nas redes se manifestam de maneira extremamente desrespeitosa, extremamente odienta, né? Eu fico me perguntando às vezes, ao ver certos comentários nas redes sociais, se essas pessoas teriam essa mesma disposição a fazer isso em público, entre amigos, entre conhecidos, ou mesmo num grupo maior. E a gente sabe que não. Então, esse é um momento em que as palavras do Dr. Ulisses devem ser lembradas. Política não se faz com ódio, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, também não se faz com ausência. Política se faz com participação e presença, não é? Tanto que o absenteísmo dessas eleições está gerando uma situação conservadora. Ou seja, a maioria dos vereadores, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, que é o meu município, lá de 36, 26 vereadores que se elegeram já pertencem à atual legislatura. O que mostra isso? Que a ausência de renovação. A ausência de renovação, mas a ausência do eleitor é que gerou isso. Então, o eleitor se esconde, o eleitor vota em branco, ele vota nulo, o que ele faz? Ele elege os que já são vereadores. Não que eu seja contra que os atuais vereadores sejam eleitos, muito bem, que sejam eleitos, mas que isso seja feito com participação, com cada vez maior integração da população ao processo político, né? Então, o Dr. Ulisses realmente, no passado e hoje no presente, sempre esteve carregado de razão. Política não se faz com ódio e nem se faz também com ausência, não é? Tem que participar, tem que estar presente, tem que dizer o que deseja para que produza consequências reais, né? Obrigada, deputado Fogaça. Deputado Heráclito Fortes, como fazer com que essa nova geração, como fazer com que a sociedade, depois, assim, décadas depois, então, da morte, inclusive, do Dr. Ulisses, que não conviveram, não assistiram só por documentários, ou tenham, então, conhecimento e possam colocar em prática esses ensinamentos? Dr. Ulisses tinha uma frase que usava sempre, que dizia: não se deve agredir Sua Excelência o fato.
Ele era um homem que respeitava o fato. Ele não discutia com o fato. O que é o fato? O resultado de uma eleição. Então não discutia. Ia procurar a eleição futura. Agora você chama atenção para um fato importante. Eu acho que nós que tivemos o privilégio de conviver intensamente com o Dr. Ulisses, nós estamos devendo à sua memória um trabalho de divulgação maior do que foi a presença do Ulisses na nossa história. Concordo. Não é verdade, Fernando? Concordo. Nós temos que iniciar isso. Eu acho que esse momento dos 100 anos, com todas as comemorações que a Câmara e que o Brasil inteiro estão promovendo, é o momento dessa retomada. Ele que dá nome ao plenário da Câmara. Exatamente. E isso é uma coisa curiosa sobre o plenário. Esse plenário foi inaugurado em 1960 e esperou-se 92 a morte do Ulisses para dar nome àquele plenário. Que coisa fantástica isso. Porque nada melhor, nem o prédio do Congresso teria uma justiça a Ulisses tão grande como aquele plenário, que foi a vida dele. O plenário representou para Ulisses a sua razão de ser, a sua existência. E um dos áudios mais marcantes é o vamos votar, vamos votar, vamos votar. Numa época em que a chamada era manual. Você virava, às vezes, à noite, porque foi colocado sob suspeição o sistema eletrônico da época, que era A precário. votação de uma emenda levava Na horas. verdade, horas e horas. Para votar Tinha uma que emenda. repetir. Tinha os malandros que, com medo das bases, ficavam para votar na segunda, na terceira chamada, não era isso, Sr. Cássio? E a gente virava à noite. A gente saía às 5 da manhã e voltava 8 da manhã. E o Ulisses tinha um mistério. Todo mundo, inclusive os médicos, o Ulisses não saía nem para ir ao banheiro. Uma vez, numa hora de descontração, eu digo, doutor Ulisses, está todo mundo preocupado. Fenômeno fisiológico. Fisiológico, né? Isso não lhe faz mal, não? Ele disse, mal faz se eu me ausentar do plenário, porque vira uma bagunça. Quer dizer, ele tinha umas coisas de determinação fantásticas. Agora, não olhava para trás. Eu nunca vi o Ulisses se queixar, por exemplo, de ninguém sobre a derrota que lhe impuseram em 89. Uma derrota impiedosa, injusta. Quando foi candidato Isso- na primeira eleição Isso o direta. amargava muito. Muito. Ele nunca se queixou. Não se queixava. Só para a gente resgatar, para quem está acompanhando e que não vivenciou em 89, que foi a primeira eleição direta após o regime militar e após a redemocratização, quando o Dr. Ulisses foi candidato pelo PMDB e amargou 5% 4,4% foi o resultado final. do eleitorado. Agora, Houve um momento, inclusive, Fabiana, em que E quando o presidente Collor foi eleito. 11 governadores vieram a Brasília na residência do Dr. Ulisses e eu, por acaso, estava presente, né? Estive lá como testemunha ocular e viva desse momento da história. 11 governadores do PMDB, entre eles Pedro Simão, Gerson Camata, Nilton Cardoso e outros tantos vereadores que tinham sido eleitos pelo PMDB, vieram até ele para tentar convencê-lo de que ele não deveria concorrer, que ele deveria abrir mão da candidatura. Em prol. E naquele momento, o nome reserva mais expressivo era Orestes Quercia de São Paulo, né? E naquele momento eu registrei, talvez a única vez que eu vi acontecer, a presença da Dona Mora na política. Ela saiu lá da sua discrição, ela quase não participava das reuniões, mas ela veio de dentro da casa, entrou na sala e deixou bem claro que ela não aceitava que o Ulisses desistisse da campanha à presidência da República. Não aceitava em hipótese nenhuma que ele desistisse da sua candidatura e naquele momento todos os governadores se calaram diante dela, não é? E o doutor Ulisses, naquele silêncio de olhos azuis dele, impôs a sua candidatura e ele tinha um direito histórico inalienável àquela candidatura. Agora, né? doutor Ulisses... O resultado é a população que decide. Agora, Dona Mora, É o que foi fato. companheira do Dr. Ulisses durante toda a vida e que verdade. também faleceu no mesmo acidente No de mesmo helicóptero acidente. em 92. Agora, Dr. Ulisses, em 85, houve um episódio no qual, na internação de Tancredo Neves,
houve uma dúvida rápida sobre quem deveria assumir, se o vice-presidente José Sarney ou se o Dr. Ulisses, então presidente da Câmara dos Deputados. E houve, então, durante essa dúvida, há uma história de que o Dr. Ulisses teria dito, não, o senador Afonso Arinos deu uma entrevista à 1h da manhã para uma TV, dizendo que deveria ser o vice-presidente Sarney, e o Dr. Ulisses haveria dito que não era o caso de disputar ou de haver qualquer discórdia, porque o regime militar ainda estava... Essa transição era muito frágil. Então, para que os militares decidissem que, na dúvida, ficamos nós militares, esse risco existia. Então, houve, na opinião dos senhores, assim, em 85 ele havia desistido de qualquer Mas veja bem, dúvida. só uma coisa para você ver. O Afonso Arinos aprontou o parecer às 11 horas. Às 9h30 da noite, depois do Tancredo entrar para a sala de cirurgia, nós fomos um grupo grande para o Ministério da Fazenda, para o 3º andar, onde tinha o gabinete do Dornelles, que era o secretário-geral da Receita, e que em seguida era o ministro já escolhido. E não sei por que razão o encontro foi lá. E acompanhou o Dr. Ulisses, o general Leônidas Pires, que ele conhecia de referência, ele não tinha nenhuma intimidade. Ele vira-se numa frase definitiva: eu quero saber quem realmente vestiu a farda da nova república. Que era exatamente para ir o Leitão de Abreu, mas naquele momento ele já tinha decidido que quem assumiria era o Sarney, por várias razões. Ele achava que se Tancredo não voltasse, e a hipótese era mínima do não retorno do Tancredo naquele momento. E ele tivesse assumido, nós teríamos que ter eleições diretas imediatas, porque o colégio eleitoral era o último. Então teria este impasse. E a previsão de mandato era de 6 anos, 6 anos. naquele momento. Então era isso. Ele decidiu pela lógica, pela razão e pensando no país. Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem hoje. Eu acho que o que pesou também, Heráclito, Fabiano, foi, sem dúvida nenhuma, o fato de que ele não se via como um presidente eleito de forma indireta. Indireta, também. Ele não aceitava a sua estrutura física, moral, pessoal, humana, não incorporava esse tipo de solução. Ele queria ser um candidato à presidência da República, disso ele não abriu mão, essa era a sua determinação de vida, mas ele queria ser eleito pelo voto direto. Né? Exatamente. Isso pesou muito ali, nesse momento. É verdade, você tem razão. E é outro fato. A gente só se lembra desse apoio que lhe deu o Sarney, mas o maior apoio dele ao Sarney foi no momento da escolha do Sarney como vice-presidente. No colégio naquela eleitoral. chapa do colégio eleitoral. Porque para alguns parecia uma heresia. Ninguém admitia aquela possibilidade. E ele fez uma costura porque viu ali o único caminho. O Marco Maciel foi lembrado, mas o Marco Maciel tinha um questionamento porque estava num partido. O Sarney tinha trocado de partido, então tinha uma janela de proteção ao Sarney. E o Sarney, o Aureliano Chaves... Sarney não foi a primeira opção da escolha do PDS. Era o... Na verdade, foi... Era o Marco Maciel. Era o Marco Maciel. Então, aí foi a primeira, porque quem bancou na reunião da executiva, quem bancou levantar o nome do Sarney, foi exatamente o Ulisses. Agora, você imagina o que era na executiva daquela, você falar no nome do Ulisses, numa executiva que participava Arraes, Pedro Simão, Epitácio Cafeteira, Renato Aches, todos os desafetos. E Ulisses, com paciência e sabedoria, demoveu de um por um. Senhores, a gente começou então em 89, né, com a primeira eleição direta, com a candidatura do Dr. Ulisses, e a gente foi para 85 com o episódio da eleição do Tancredo e com a internação e a dúvida sobre quem assumiria, e já chegamos então no colégio eleitoral. Vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco o Câmara Debate vai discutir então a atuação do Dr. Ulisses durante o movimento das diretas já. A gente volta já já, não sai daí não.
voltamos a apresentar o Câmara Debate. Hoje, com uma homenagem ao centenário de nascimento de Ulisses Guimarães. Nossos convidados são os deputados Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, e José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul. Bom, senhores, como eu havia dito ao final do primeiro bloco, então agora eu gostaria de discutir o papel do Dr. Ulisses durante o movimento de Direta e Já. O senhor, nessa fase, era deputado, então, pelo PMDB do Rio Grande do Sul. O que o senhor pode lembrar dessa época? Foi um momento deputado? realmente muito marcante, né? Eu fui o coordenador da campanha das diretas no Rio Grande do Sul. E quando a executiva nacional do PMDB decidiu pela campanha das diretas, o Dante de Oliveira fez uma coisa incrível. Ele, quando nós assumimos o mandato, tinha que fazer uma fila de madrugada, a partir das 6 da manhã, tinha que fazer uma fila para poder se inscrever para o Pinga Fogo. Não era por inscrição eletrônica como é agora, era assinado, não é? Perante o secretário da mesa, e quem viesse às 5h30 da manhã ficava na frente da fila. Que a fila, a pré-fila meia-noite. E a fila também para apresentar os projetos, né? A emenda constitucional número 1 do ano de 83 foi a emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, do Mato Grosso, que apresentou a emenda das diretas. E em cima dessa emenda das diretas, nós decidimos em 84 a campanha das diretas já, né? Que depois ganhou o nome Diretas Já, mas era a campanha das diretas, né? E o doutor Ulisses decidiu começar pelos rincões mais distantes, também pelas cidades médias do Brasil, no interior, para testar a população. Não havia certeza de que seríamos capazes de mobilizar a população, uma população das grandes cidades. E o que aconteceu realmente foi interessante, porque já nas médias cidades, como Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, que foi a primeira cidade que decidiu e aceitou a responsabilidade de promover um comício das diretas com a presença do Dr. Ulisses, né? Já ali a população veio em massa. E o Dr. Ulisses começou a perceber que realmente isso daria certo, daria resultado. E depois realmente deslanchou de maneira extraordinária a campanha, né? E o que o senhor pode trazer dessa época, deputado? A etapa seguinte, nós fomos derrotados, isso aí que era a genialidade do Ulisses, nós fomos derrotados na direta já, foi um abatimento geral, né? Parecia um velório. Isso porque o movimento, o deputado Fogaça falou que começou nos rincões, mas foi comícios na Candelária, comícios em São Paulo que mobilizaram. Foi fantástico. Nós perdemos no plenário, 200 mil desastre, pessoas, né? E algumas traições de plenário, aquela coisa incrível, tudo. 2 dias depois ele disse, vamos para o colégio eleitoral. Aí ele foi ao Tancredo e disse, nosso compromisso está feito. O colégio eleitoral está segurado e a candidatura é a sua. Agora, nós só vamos chegar vitoriosos se nós ganharmos novamente as ruas. O povo gostou. E aí, embora fosse um colégio eleitoral, eleição direta, ele refez todo esse roteiro, percorrendo o Brasil inteiro. E aí, menina, era uma coisa fantástica. O Tancredo, candidato indireto. Ou seja, uma campanha de rua para um colégio eleitoral, uma votação indireta. Para consolidar o colégio eleitoral, que era composto de deputados, senadores e deputados estaduais. Eu me lembro, Fogaça, uma das coisas mais emocionantes foi em Cuiabá. Em Cuiabá, a estrela era o Dante, claro, era dono da emenda, da direta. Mas a consagração foi por um Padre Pombo. A praça toda gritava Pombo, Pombo, que foi um padre candidato a senador na eleição anterior e que na imaginação do mato-grossense aquela eleição foi tomada do Padre Pombo. Mas por onde você passasse? E aí, a consagração do colégio eleitoral. O Maluf não tinha como resistir aquilo ali. A razão, a lógica, o desejo de mudança, a redemocratização, com a candidatura do Maluf, que era uma candidatura de continuidade. E aí, para a felicidade geral da nação, houve a fadiga de material por parte de uma ala dos militares. E os militares começaram a demonstrar que a hora era de sair. Isso por quê? Diálogo. Diálogo.
O Ulisses não dialogava com o militar, ele não tinha essa coisa. Mas o Tancredo dialogava, o Zé Richa dialogava, o Afonso Camargo dialogava. Você tinha um grupo que... Então as coisas foram se facilitando a ponto de você fazer essa transição sem violência. A transição brasileira é um fato histórico impressionante, porque nós não tivemos violência, nós não tivemos morte, nós tivemos povo na rua. É verdade. Não é verdade? Então isso é uma coisa fantástica. Eu queria lembrar, pegando esse gancho que o senhor falou, deputado Heráclito, da campanha, né, uma campanha de rua para uma eleição indireta, para o colégio eleitoral, com uma coisa que o deputado Fogaça falou no começo, que foi o absenteísmo na eleição agora atual para as prefeituras no país inteiro, no início de outubro. Em várias cidades foi feito, inclusive, nas redes sociais, uma comparação de que a soma das abstenções, dos votos brancos e dos votos nulos, em muitos casos supera o candidato vencedor ou, em outros casos, supera a soma do primeiro e do segundo colocado que vão para disputar o segundo turno, né? Qual é o paralelo? O que acontece em Porto Alegre. O número de votos brancos, nulos e abstenções supera a soma dos dois candidatos que foram para o segundo turno. E em São Paulo superam o primeiro. Um maior número de vereadores que repetem mandato. Pela primeira vez na história, tantos vereadores se mantêm na Câmara. Ou seja, foi extremamente conservadora essa opção. Agora, na época do colégio eleitoral, não era o caso de voto, não estavam participando da eleição, mas participaram do processo político. É verdade. Agora participam da eleição, seja se abstendo, ou votando nulo, ou votando em branco, mas gera um determinado efeito político. Acabam saindo por não querer. A justificativa que eu mais ouço é que não concordam com o sistema político atual e não querem legitimar o sistema político por não concordarem, então. Dá para mudar o sistema? Eu queria entrar na demanda, que é por mudança. Mas o efeito é o contrário. Dá para mudar o sistema se não... Não só legitima o sistema, porque, de certa forma, o que se vê é a consolidação do que está aí, não é? E também acaba reproduzindo a situação anterior. Ou seja, não há mudanças, não há renovação. A participação é a única forma, quer dizer, a memória das palavras sábias, o que foi vaticinado pelo Dr. Ulisses. Você tem dois fatores de ausência dessa eleição. Foi do eleitor que acreditou 13 anos nesse projeto político que o PT vendeu para o país e que se sentiu frustrado, se sentiu traído e preferiu não participar. A segunda vertente, e essa muito benéfica, era aquela história de você ter o ônibus para transportar o eleitor no dia da eleição. Com dinheiro curto nessa eleição, você não teve. Eu não sei do sul de Fogaça, mas no Nordeste é uma coisa... Não é o caso do sul. É no sul, por exemplo, mas no Nordeste tem muito isso. Você tem uma coisa aqui, por exemplo, do eleitor de Brasília ir para o Piauí votar. É um negócio insano. E é proibido, né? É proibido. E o custo disso é um negócio... Antigamente você brincava no Caixa 2, brincava... Agora a coisa, pelo menos, foi um sinal de alerta. Eu acho que esse não é o modelo perfeito, mas é um começo. Agora, a derrocada, o resultado, é o velho Ulisses dizendo, ninguém agride Sua Excelência o fato, os responsáveis por esse fracasso, inclusive ideológico dessa eleição, são os que não cumpriram com os compromissos prometidos ao longo de 13 anos. E como o presidente Michel Temer disse que os políticos têm que entender esse sinal que foi dado, né? Assim, como mudar, o que tirar desse sinal? Os senhores disseram que os eleitores têm que aprender com o que foi dito por Ulisses Guimarães. Agora, o que os políticos, o que a classe política pode também aprender do resultado das eleições? Olha, na minha opinião, ainda há partes da reforma política que não estão completas e há partes da reforma política que não foram feitas, não foram realizadas. Então, a reforma política é insuficiente. Algumas coisas melhoraram, sem dúvida nenhuma. Algumas coisas agora foram inteiramente aprovadas. Mas nós ainda temos uma eleição cara. Se um vereador, isso falando
no âmbito de uma cidade, um vereador tem que fazer votos em Porto Alegre, no Sarandi ou no bairro Lamy, que um é no extremo da cidade e o outro no outro extremo sul da cidade, obviamente que ele gasta muito em transporte, ele gasta muito também em logística local, em áreas tão distantes que levam 3, 4 horas de distância. Ou seja, volta-se a diferença. discussão sobre Ou voto seja, distrital. O custo da eleição é que tem que ser reduzido, né? Um deputado inglês, por exemplo, ele circula em 5 ruas, às vezes, de um bairro e, no máximo, para 70 mil pessoas. Ele conhece essas pessoas desde criança ou ele conhece essas pessoas desde sempre, tem uma convivência muito íntima, tem acesso fácil, ele vai a pé conversar com os seus eleitores, o gasto dele é quase zero. Então, se a eleição é barata, para que recurso? Não é? Para que doação de campanha? Para que buscar dinheiro para a campanha? Não precisa. Se a eleição é barata, obviamente tudo isso se torna desnecessário. Por isso que realmente a reforma, no meu ver, ainda está incompleta. Obrigada, deputado Fogaça. Para concluir, deputado Heráclito, sob a ótica do doutor Ulisses, o que o senhor acha que a classe política depreenderia, né? O que o doutor Ulisses diria desse resultado das eleições, na opinião do senhor? Se ele aqui estivesse, Isso. estava morrendo de vergonha. Estava morrendo de vergonha. E é uma coisa que a gente questiona muito lá no plenário. Eu me sento às vezes com o Fogaça, com o Jarbas, que acho que somos os três que tinham uma proximidade maior com o Ulisses. O que estaria pensando o doutor Ulisses se aqui tivesse? Olha, Fernando Henrique tem uma frase interessante. Doutor Ulisses, quando vinha uma conversa desinteressante numa roda, ele fixava aqueles olhos verdes dele na pessoa, que tinha um peso maior do que da pata de um elefante. Fogaça é testemunha disso. Em roda do Ulisses, ninguém tratava de assunto que não fosse do interesse do país. Esse negócio de lobby, uma vez, houve um fato interessante. Nós entramos no Piantella e ele disse, o bom do Piantella é porque só tem aquela mesa de lobista. Era uma mesa com 3 deputados manjados aqui na época, de São Paulo. Você não vai lá, ninguém lhe incomoda. Você, antes de fechar o Piantella de saudosa memória, você tinha que sair correndo, porque as mesas estavam impregnadas de lobistas. Era um negócio que você termina sendo exposto. Hoje, é até fácil você conhecer o lobista. O lobista anda com o cabelo glostorado, muito bem arrumado, o lenço saindo aqui, uma pasta brilhando, e ele sabe da tua intimidade, da tua vida, quem são seus netos, seus filhos, qual o gosto. Ele sabe da tua vida toda. Então é constrangedor. E isso nos afastou muito dos restaurantes, pelo Brasil afora. Ulisses tinha a pessoa que trouxesse um assunto não republicano para a mesa, não ia mais. Você quer ver uma coisa, eu quero esperteza do doutor Ulisses, não é, Fogaça? Nós tínhamos uma roda. Não tomava o poá, né, que era ali. Nós tínhamos uma roda. Cada um pagasse sua conta. Se chegasse um e resolvesse pagar a conta de todo mundo, ele dizia, esse não cabe da nossa roda. Não tem jeito. Chegasse Algo outro. não está certo. Chegasse outro, que em 5 minutos quisesse contar a vida toda, o que fez, o que ia fazer, ele dizia, esse não serve. Então ele era um homem selecionador. Ele gostava do bom papo, ele gostava da intimidade, ele não gostava do deboche, ele não gostava da ousadia, certo? Ele não gostava do exibicionismo. Então, ele para mim foi um andajar. Mas gostava do poder. Do poder. De maneira pura. Né? Até dizia... E republicana. E republicana. Ele dizia, né, o poder é afrodisíaco. Senhores, infelizmente o nosso tempo hoje já chegou ao fim, mas eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores nesse Câmara Debate especial em homenagem ao Dr. Ulisses. Muito obrigada. Eu agradeço a você a oportunidade e só lhe faço um apelo. Vamos reviver a memória do Ulisses. Com certeza. Divulgando sempre o que ele foi na história do Brasil. Eu conversei com os deputados Heráclito Forte, do PSB do Piauí, e José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente essa e as outras edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara ou então no YouTube. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá!